Abra sua Bíblia em 2 Samuel capítulo 9. Vou te contar uma história. Sexta-feira que vem, que dia que é do mês, Lide? Sexta-feira que vem, dia 15, é dia 15, nós vamos ter uma vigília no mês de março. Mais um vigilhão da BN. A partir das 11 horas. Já estou convocando os vasos, tá? Já estou convidando meus amigos profetas, os homens que falam com os anjos, que falam com Deus, que carrega a graça. Se você não conhece a nossa vigília, irmão, deixa eu falar um negócio. Só vem, mas vem preparado. É diferente de quarta, é diferente de domingo, é diferente de tudo que você já viu aqui. É um ambiente, pega quarta, você triplica de unção. Porque, irmão, quarta, você está cansado, exausto, é culto. Agora vigília, irmão, vigília é só para quem é crente. Quem não é crente não vem em vigília não. Quem não gosta do repleplé do clamacé de Jeová não vem em vigília não. Quem não é do manto do fogo não vem na vigília. Só vem na vigília quem gosta do fogo, quem é do azeite quente. Então, sexta-feira que vem, nós vamos ter um treinamento interno da nossa equipe, da nossa liderança. Depois do treinamento, 11 horas da noite, começa o vigilhão. Em média, ela vai até 3 horas da manhã. Mas assim, não passa muito também não, estou sendo sincero. Não, estou sendo sincero. O máximo que já chegou foi até 4 e pouca. Não passou muito, passou? Mas em média termina às 3, 3 e meia. Mas também isso não interessa. Eu te conheço, irmão. Eu sei de onde você veio. E você era inimigo do fim. Enquanto você não viu o sol raiar, os passarinhos cantando, o povo indo correr na rua, você não caçava o rumo de sua casa. Jeová, você era muito louco. Então, agora que é para Jesus, não vem com frescurite não. Tem gente que converte e fica com uma frescura. Agora eu estou meditando. Agora precisa acordar cedo, porque eu tenho um compromisso, não sei aonde. Vigia. Pro diabo você dançava até o chão, né? Segunda Samuel, isso. E disse Davi, eu amo essa história, tá? Amo, sou apaixonado. Sou louco, alucinado com essa história. E disse Davi, há ainda alguém que sobrou ou que ficasse da casa de Saul, para que eu lhe faça, para que eu use de benevolência, de bondade, por amor de Jonatas. E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Como é que chamava Ziba? Eu já falei o nome, né? Como é que chamava Ziba? Ziba. Eu falo no erro, calma. Como é que chamava? E o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei, és tu Ziba? E ele disse, servo teu. Treinado, hein? E disse o rei, não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele de benevolência ou da beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei, ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei, onde está? E disse Ziba ao rei, eis que está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Como é que chamava a cidade? Fala assim, terra de sofrimento e dor. Fala de novo, terra de sofrimento e dor.
Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, filho de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra, se inclinou e disse Davi: Mefibosete. E ele lhe disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque certo, essa versão minha está engolindo muita parte legal. Volta ali, deixa eu ver um negócio, você tem na outra versão, ou nós estamos usando a mesma versão? Acho que nós estamos usando a mesma, porque, irmão, tem uns versículos que eles ficam incompletos. Engraçado isso. Eu estava em qual versículo? Então lhe disse Davi: não temas, porque eu usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, o teu pai. Eu te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, que na verdade era avô. Amém? É porque a Bíblia não usa o termo nem avô, nem avó, nem primo, nem prima. Abraão, apesar de ser avô de Jacó, ele era chamado pai de Jacó, porque a Bíblia não entende vô e vó. A Bíblia não entende primo. Você pode ver que os primos de Jesus eram chamados irmãos. É só uma questão cultural, mas tem muita força nisso. Os seus avós são seus pais. Se você não sabe, eles são pais dos seus pais. Então, se não fosse por eles, você não estaria aqui, seus pais não estariam aqui. E o nosso Deus é um Deus genealógico. Como assim, pastor? O nosso Deus é um Deus genealógico. A força de Deus está na família. A força de Deus está na genealogia. Como assim, pastor? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac. Esse é o meu nome. O livro de Mateus, que começa a história do Evangelho, a história de Jesus, começa como? Alguém lembra? Com a genealogia de Jesus Cristo, mostrando a força do nascimento daquele rapaz. Aí continuando: porquanto eu o chamei para lhe demonstrar bondade, por amor a Jonatas o teu pai, meu amigo, eu restituirei todas as terras de Saul, pai de teu pai, e tu sempre, presta atenção nisso, e tu sempre comerás pão na minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a casa, toda a sua casa, Ziba, eu dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois a terra tu e teus filhos e teus servos, e recolherá os frutos, para que a casa de teu senhor Mefibosete tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerás para sempre a minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos, ou seja, da noite para o dia, Mefibosete herdou uma empresa de 35 funcionários. Pegou ou não? Pegou ou não? Hã? Vocês estão aí? Diga amém. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto o meu senhor o rei mandar ao seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém. Para onde que ele mudou? Para New York City da época. Saiu lá de Lodebar para ir morar em Jerusalém, Jerusalém. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo, aleijado de ambos os. Quando Saul é morto, quando toda a família de Saul é morta no mesmo dia, depois você lê o final de 1 Samuel, você lê o primeiro capítulo de 2 Samuel, vai estar lá essa história. A ama de Mefibosete, a mulher levantada para cuidar, a tutora dele, saiu correndo. Saiu o quê?
numa fuga desenfreada. A cidade inteira saiu correndo, porque a cidade inteira, quando soube que Saul morreu, o que a cidade pensou? Vão vir tomar nossas terras, vão vir nos matar. O rei morreu, os filhos do rei morreu, vão invadir. E nessa fuga de sair correndo, a ama de Mefibosete deixou ele cair. Deixou ele o quê? Tem quedas na nossa vida que deixam marcas para o resto da vida. Ele era uma criança em formação. Deve ter pegado em alguma parte da sua medula. Deve ter pegado em alguma parte do seu sistema nervoso. O fato é que ele não era aleijado de ambos os pés, ele ficou. Agora você pensa, olha para mim para você entender a profundidade dessa história. Pensa comigo, quem era Mefibosete? Filho de Jonatas. Jonatas era quem? O herdeiro do trono de Saul. Mefibosete tinha linhagem real. Mefibosete era da primeira família monarca de Israel. Agora tenta imaginar o trauma de você dormir rico e acordar pobre. Dormir rei, dormir futuro rei, vou herdar o trono, você é o 01 da nação em alguns anos, para você perder o seu pai, o seu avô, que era o rei, e ainda no meio dessa guerra, tomar um trupicão, cair e ficar aleijado. Tenta imaginar o emocional de Mefibosete. Tenta imaginar como que foi para administrar sua adolescência. Tenta imaginar como foi para administrar o seu desenvolvimento, o início da sua fase adulta, sabendo eu seria tudo nessa terra, e agora além de aleijado eu tenho que morar em Lodebar, na casa dos outros. Por que essa mensagem mexe muito com você, pastor? Porque a minha família no ano de 99, 2000 entrou numa falência, e eu me vi não igual ao Mefibosete, mas parecido, semelhante. A minha mãe e meu pai tinham 2 lojas de cozinha planejadas no Minas Casa. Todos lá em casa, eu, meu irmão e minha irmã, estudava no Magno, fazia Kumon, playboyzinho mesmo, fazia judô, natação, futebol, tinha motorista particular. De repente, em uma noite deu uma enchente na Bernardo Vasconcelos. Estou falando de quase 20 e tantos anos atrás. E nessa enchente, na época não existia MDF, era MDP. Entrou água nas 2 lojas da minha mãe. E ela tinha acabado de renovar todo o estoque dela, todo o showroom dela. E quando ela fazia isso com empréstimo bancário, ia pagando aos poucos, e depois o lucro ela ia virando. Era assim, trabalhava com capital de terceiro. Então ela tinha um estoque zerado, que da noite para o dia não valia mais nada. O que ficou? Uma dívida milionária. Nós dormimos ricos, literalmente, e acordamos com uma dívida milionária. Meu pai vendeu os 3 carros que tinha lá em casa. Tinha uma Ranger, cabine dupla 0, tinha acabado de lançar a Ranger tinha acabado de chegar no Brasil. Tinha uma Estrada e tinha uma Courier, 3 caminhonetes por causa da loja. Vendeu o apartamento que a gente tinha no Palmares. Saímos daqui, um desespero, um Deus nos acuda. Minha mãe em prantos, minha mãe descabelada, meu pai surtado. E nós vamos morar agora de favor na casa da minha avó e do meu avô lá em Carangola. Aí você imagina, você tira 3 jovens da realidade de Belo Horizonte, que não sabem ainda administrar essas coisas, e colocam eles para estudar lá no interior, lá na roça. Imagina o tanto de crise que eu passei, as revoltas internas, as raivas que dava, de você poder ter tudo, e de repente você não tem mais nada. Tudo que você pede para sua mãe e para seu pai, não posso. Resumindo, essa história ela mexe comigo. Porque Mefibosete, nessa queda, todo o futuro dele foi comprometido. Então o primeiro conselho que eu te dou: cuidado com as quedas. Você poderia herdar tronos, você poderia ser grande na face dessa terra, você poderia ser governador, empresário, gente influente, e às vezes por causa de uma queda você compromete todo o seu futuro. Uma queda, um acidente de percurso. Vocês estão aí? Diga amém.
Vocês estão aí? Diga aleluia. Fala assim: ainda bem que Deus tem misericórdia. Então a família que restou de Saul, a família monarca, foi destituída do trono e Davi assume o trono. Davi agora assume o governo. Monarquia, você sabe que é nepotismo. Monarquia é passado de pai para filho. Não tem como você assumir a monarquia se você não for do sangue real, da família real. Mas como Davi foi exaltado na morte do gigante, e Davi foi aclamado pelo povo, escolhido por Deus, e Saul tinha acabado de cometer 3 erros, ao ponto que Deus falou para Saul, antes dele morrer: removi o trono da sua casa. Estou transferindo esse trono. Seus filhos não herdarão o trono. Estou encerrando o seu nome sobre Israel. Então, quando morre toda a família real, o povo clamou: põe Davi. Quem está pegando, diga amém. Davi está no auge do seu ministério. Mefibosete já não era mais uma criança. Mefibosete já é um adulto, já tinha filho, por nome de Milca. Mefibosete, muito provável, naquela época não tinha como você ter filho se você não fosse casado. Hoje em dia que o povo faz assim. Provavelmente ele era casado, tinha filho. Só que ele morava de favor. Ele não tinha casa própria. Ele não tinha condição de trabalhar. Ou talvez o trabalho dele era um trabalho, vamos dizer assim, insignificante, não lucrativo. A realidade de Mefibosete muda por completo. Ele sai da capital, ele sai do palácio, ele sai do lugar mais luxuoso daquela época para ir morar lá em Lodebar. Pastor Pedro, o que significa Lodebar? Terra de esquecimento e dor. Por quê? Porque Lodebar, a região geográfica, era uma terra seca. Israel, você sabe que ela é uma terra agrícola ou pecuarista. Ou você planta ou você tem gado. E para ter gado tinha que ter planta, tinha que ter coisa verde. Não tinha ração naquela época. Não tinha como você ir na loja de agropecuária e comprar ração, saco de ração. Era capim, era mato, não tinha outro alimento. Então Lodebar era infrutífera. Lodebar é uma terra que não prosperava. Lodebar era uma terra de passagem, uma terra seca. Não foi à toa que Mefibosete foi para lá. Por que ele foi para lá? Para esconder, para ficar fugido. É aquela terra que não pega sinal do celular. É aquela terra que não tem nem Wi-Fi direito. É aquela terra que quando o cara comete um crime, ele esconde lá, porque ele sabe, aqui ninguém me acha. Essa é a realidade de Mefibosete. Era um dia comum. Olha para mim. Um dia qualquer, um dia ordinário, um dia rotineiro. Eu imagino que Mefibosete poderia estar na praça da cidade. Eu imagino que Mefibosete podia estar na porta de casa sentado. Podia estar numa varanda, num terraço. E de repente, cidade pequena é assim: quando chega alguém com carro importado, a cidade para. É assim ou não é? É assim ou não é? Fica todo mundo assim olhando para dentro do carro para ver quem que é. Cidade pequena, irmão. É assim. Até hoje é assim. Agora você imagina o que é a guarda real chegando em Lodebar. Estou falando da guarda real. Cavalos e cavaleiros, oficiais. O rei, quando mandava buscar, irmão, não ia um soldadinho só, num jumento velho, não. Estou falando do rei. Era uma coisa poderosa. Umas 10 Skyland chegando assim em Lodebar. Pegou? Umas 10 Land Rover, da mais top chegando. Só que esse Mefibosete, ele conhecia esse esquema, que ele morou lá, ele viveu lá, ele conhecia as carruagens. Eu tento imaginar, na hora que ele viu aquele povo chegando, ele deve ter pensado assim: ih, me acharam, estão vindo atrás de mim. Pode ser que passou isso na cabeça dele. Que tantos e tantos anos ninguém nunca me visitou? Tá mandando agora carruagem aqui? Aí chegaram perto dele: você que é o Mefibosete? É. Eu imagino que devia estar tremendo, sem entender nada. O rei mandou te chamar. Que rei? Rei Davi. Como assim? Presta atenção. Da
Davi está no auge do seu reinado. Davi aqui revela um coração que poucos de nós temos. Por que Davi é um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi teve atitudes que nenhum outro rei de Israel teve. Inclusive o primeiro exército de Davi é como se fosse uma igreja. Me pergunta por quê? Ele morou numa caverna, 400 homens se reuniam, e olha a condição que esses 400 homens chegam para Davi. Está escrito: os endividados, os perturbados de espírito e os que eram perseguidos politicamente pelo rei Saul. Esses 400 homens procuraram refúgio em uma caverna por nome de Adulão. Foi o primeiro exército que Davi levanta. Isso revela o bom pastor. Ali já começa a revelar a característica do Cristo, porque Davi é uma tipologia do Cristo. Tem alguém aí? Diga amém. Alguém que pega aqui, alguém que nunca seria. Alguém que pega alguém que estava cheio de dívida, cheio de problema, perturbado de espírito, perturbado de mente, perseguido pelos seus, excluído da sociedade. Ele pega esses 400 homens e construiu o melhor exército que já existiu em Israel. Fala de novo. Ele pega esses 400 homens e faz se tornar o melhor exército que já existiu sobre Israel. Isso revela o poder de um líder. Isso revela a capacidade de Davi. E esses homens foram leais a ele até a sua morte, porque esses homens eram gratos. Nós tivemos um líder, nós tivemos um bom pastor, que a gente chegou aqui todo arrebentado, endividado, quebrado. Ele acreditou em nós, ele treinou a gente. Davi era especialista em funda. Irmão, Davi dava um tiro de funda que era igual um tiro de canhão. Ele acertava onde ele queria. Como é que ele aprendeu isso? Tendo que matar urso e leão, porque ele protegia as ovelhas com a funda. Ele era treinado. Davi tem umas características que me encantam, porque no auge do seu governo, olha para mim, é muito fácil no auge a gente não lembrar de quem ficou para trás. É muito fácil quando você está vivendo a melhor fase da sua vida, você não visitar seus parentes, você não visitar aquele povo lá. Está entendendo? É muito fácil no auge da sua vida você desfazer dos seus amigos que te ajudaram a chegar onde você chegou. É muito fácil, irmão. É muito compromisso. É muita responsabilidade. Eu não tenho tempo. Porque eu estou morando longe. A gente vai arrumando desculpas. Agora Davi era diferente. Por isso que ele encantava Deus. Por isso que ele chamava a atenção de Deus. Porque, irmão, no melhor momento da sua carreira, ele falou assim: eu fiz uma aliança com Jonatas lá atrás, e eu ainda sou homem para cumprir essa aliança. Tem alguém da casa de Saul para que eu ainda possa honrar? Já tinha passado anos. Davi já estava estabelecido como um dos maiores monarcas que o mundo conheceu, até hoje é. E no auge ele fala assim: tem alguém ainda da casa de Saul? Saul foi o principal inimigo de Davi. Olha para mim. Saul foi o principal perseguidor de Davi. Por 3 vezes Saul tentou matar Davi. Lançou nele uma lança, ele desviou. Por 3 vezes Davi pôde matar Saul, e deu um sinal para Saul: não te matei porque eu não quis. Fique esperto. Vou respeitar a unção que está sobre você. Davi conhecia tanto o mundo espiritual. Davi tinha tanto temor a Deus. Davi era tão profeta que ele falou assim: não sou eu que vou tocar no ungido do Senhor. Sabe o que é Davi? É gente que sabe esperar o seu tempo. Ele já tinha sido ungido a rei, ele já tinha derrubado o gigante, mas ele não ousou criar um montinho, uma rebeldia para tomar o trono de Saul. Tem muita gente que já foi ungida, que já derrubou o gigante. Só que você precisa esperar o seu tempo. Não força não. Deus sabe remover quem ele tem que remover. Deus sabe tirar quem ele tem que tirar. Eu nunca pedi a oportunidade, eu nunca pedi porta, eu nunca mendiguei agenda. E pela misericórdia de Deus, todo lugar que eu entrei por honra. Todo lugar que eu pisei, Tiago, eu pisei porque Deus me deu graça. Não teve ninguém indicando, ninguém fazendo contato, ninguém ligando. Não teve escritóriozinho ligando: você podia... Não tem isso não, é Deus. É a mão de Deus no tempo dele, na hora dele, e ele que faz. Vocês estão aí? Diga amém. Esse Davi com esse coração, ele revela o coração de Deus. Me pergunta por quê? Pastor Pedro, por que Deus vai me abençoar? Eu vou te falar agora por que Deus vai te abençoar. Não tem nada a ver com você. Quer que eu te prove? Davi mandou buscar Mefibosete, ele nem conhecia Mefibosete. Ele nem sabia que era Mefibosete. Mefibosete era insignificante.
Davi não mandou buscar Mefibosete porque ele tinha um sentimento assim: eu vou aparecer, eu vou me promover ajudando um pobre. Não! Davi mandou buscar Mefibosete por uma coisa: eu fiz uma aliança comigo mesmo. Alguém entendeu? Deus, quando nos abençoa, Ele não nos abençoa por aquilo que nós somos, Ele nos abençoa por aquilo que Ele mesmo prometeu que faria. Deus, quando libera uma promessa na minha vida e na sua vida, muitas das vezes é porque Ele já tinha prometido lá atrás que Ele ia fazer. Nós só pegamos carona, nós só tivemos uma oportunidade, igual Mefibosete, porque a verdade dos fatos é que nós somos aleijados. O que nós temos para somar na vida de Davi? O que nós temos para oferecer para Deus? Você acha mesmo que Deus precisa de você, rapaz? De vez em quando, meus irmãos aqui, o pastor Pedro, Deus mandou eu para aqui porque ele falou que eu preciso de ajuda. Tinha que ter me ajudado quando estava na garagem, irmão. Não é que eu estou pensando na ajuda, não, mas tem uns caras também que criam os negócios, né? Deus me mandou aqui porque eu sou a resposta de Deus para esse ministério. Você tinha que ter vindo quando nós estávamos na guerra, que não tinha telão, não tinha som, não tinha louvor, tinha 30 pessoas dentro da igreja, que entrava 10 mil o mês todo. A gente tem uma mania de que Deus precisa da gente. A gente tem uma mania que se não for a gente cantar, se não for a gente pregar, se não for a gente fazer, que as coisas não acontecem. Deus sabe levantar. Elias, quando teve esse sentimentozinho, ele foi questionar Deus. Elias, o profeta, chegou para a cara de Deus e falou assim: só eu não me curvei, só eu não me prostrei. De todos os profetas de Israel, Elias queria uma satisfação de Deus, porque Jezabel estava perseguindo ele, Jezabel estava falando que ia matar ele. Elias colocou Deus, ou tentou, perdão, colocar Deus contra a parede. Aí Deus falou para ele: baixa a bola, igual você eu tenho mais 7 mil. Você só não conhece, Elias, porque eu escondi. Eu estou te dando a oportunidade. Se você não quiser, vai embora. Tem mais 7 mil. Tem 7 mil querendo entrar no seu lugar. Eu que não valorizo o que Deus está me dando, não. Rapidinho Deus levanta outro. Eu que não honro o que Deus está me entregando, não. Deus sabe levantar, irmão. Quantos milhares e milhares de profetas e pastores nesse mundo Deus já levantou? Ele levanta rápido. Pega um cara que está sumido, escondido. Olha para mim. Mefibosete não entendeu. Do mesmo jeito que você não entende, por que Deus está me abençoando tanto, se eu sou tão pecador? O Mefibosete fala de nós. Não tenho nada a oferecer para o rei. O Mefibosete fala das nossas condições, tudo problemático. Não dá conta de andar sozinho, caído, ferido, doente, esquecido, excluído, abandonado. E de repente você escuta um anjo falando: Deus está te chamando. Será que eu vou ter que gritar? Eu estou passando mal, não queria gritar. Será que você não entendeu que você é o Mefibosete da história? E o fato de você estar aqui é porque o céu está dizendo assim: o rei mandou te chamar, o rei mandou te chamar, o rei tem uma promessa na sua vida, o rei tem um propósito para cumprir, o rei tem uma mesa preparada, o rei tem uma carruagem, tem um exército, o rei tem funcionários já prontos te esperando. Eu não sei se você está entendendo, Mefibosete. Ei, você não vai ficar na terra do esquecimento, você não vai ficar na terra do abandono, você não vai ficar humilhado e esquecido. Deus sabe o teu nome, Deus tem aliança com a sua casa, e Ele em breve se levantará no meu e no teu favor. Pode aguardar, Mefibosete, a sua hora e a minha hora está chegando. O cântico de vitória, o cântico de júbilo se manifestará em nossos lábios, e nós reconheceremos: Deus é
Deus estiver pronto para te promover, um Ziba vai se levantar. Cansei. Toda vez que Deus estiver pronto para te promover, um Ziba vai se levantar. Quer ver? O Davi fez uma pergunta para Ziba. Alguém lembra da pergunta? Existe alguém ainda da casa de Saul para que eu possa honrar? Interrogação e ponto final. Essa foi a pergunta. Olha a resposta do maldoso. Tem um aleijado de ambos os pés. Tem gente que pede um feedback a seu respeito. Tem gente que pede uma indicação do seu nome. Tem gente que está doidinho para te honrar, mas sempre tem um Ziba. Tem, mas contudo, porém, tem uns negocinhos para trás aí. Esse Ziba é um perigo. Porque se não é um coração igual ao de Davi, é contaminado. Se não é uma mente preparada igual a do rei, é contaminado. Se eu fosse o rei, eu falava para Ziba assim: eu não estou te perguntando o que ele é, eu estou te perguntando se existe. Não tem a ver, falar de novo. Não é sobre ele, é sobre a promessa. É sobre a aliança que eu fiz com Jonatas. Eu prometi para Jonatas que eu cuidaria da família dele caso ele morresse, porque ele me escondeu do pai dele me matar. Ziba querendo ou não, Ziba te indicando ou não, Ziba falando bem ou mal, quando o rei decide, quando o rei está determinado, quando o rei estende o seu cetro, quando Deus descobre o teu nome, não tem fofoqueiro, não tem caluniador, não tem perseguidor, não tem inimigo, não tem invejoso. Eu preciso falar para alguém: ainda que estejam tentando tapar as oportunidades, ainda que estejam tentando abrir uma sepultura, ainda que estejam tentando cavar uma cova, foi Deus que te chamou, foi Deus que te chamou, e Ele vai te colocar na mesa, e Ele vai te restituir tudo que foi perdido, Ele vai devolver a honra para sua casa. Será que algum Mefibosete que ainda crê? Será que tem algum Mefibosete? Me ajuda a pregar, me ajuda a pregar. Pra você não tropeçar, e pra você não tropeçar, eu mostro que eu estou contigo e te levantarei de novo. Esse é o novo tempo. A tua família não vai se perder. Bate na mão de duas pessoas, me ajuda a ser profeta para essa casa. Fala assim: tá chegando a sua hora. Ziba vai ter que ver e vai ter que te ajudar. Ziba vai ter que ver e ainda vai ter que te ajudar. Eu amo esse Deus. Eu amo esse Deus. Labataracacharacandarás. Deus sabe soprar o seu nome dentro do palácio. Remanto rei Abás. Chega Ziba, chega Mefibosete na presença do rei. O rei olha o aleijado, mas o engraçado é que ele já sabia quem que era. Como assim? Eu acho que Mefibosete lembrava o pai dele, Jonathan. É o mesmo sangue, é a mesma linhagem. Eu imagino que quando ele entrou, Tiago, Davi olhou e falou assim: menino, mas parece o pai. Como eu amava o pai desse homem. Como Jonatas foi meu amigo.
como que Jonatas me protegeu. Jonatas me livrou da mão do seu próprio pai Saul. Já que ele me livrou da mão do pai dele, do filho dele eu cuido. Você é Mefibosete? Mefibosete se prostra e fala assim: sou seu servo. Davi olha para Ziba: não tem um fofoqueiro? Não tem um perseguidor? Ô Ziba, quantos funcionários você tem lá mesmo? Tem 15, tem 20. E quantos filhos você tem? 15, 35. Então, a partir de hoje, você, os seus filhos e os seus funcionários, a partir de agora, trabalha para Mefibosete. Ô Ziba, você lembra daqueles terrenos que era de Saul? Que faz parte do tesouro da coroa? Lembro. Faz um favor para mim. Vai lá no cartório. Pede para eles transcreverem lá, removerem o meu nome, tirar da minha posse, que eu vou empossar Mefibosete. Eu imagino o Ziba por dentro. Podia ser eu. Podia ser eu. Tem gente que é assim, irmão. Não pode ver ninguém ser honrado, porque ele fica pensando: podia ser eu. É muito forte isso. Mefibosete calado, sem precisar falar nada, sem precisar pedir, mas ele tinha sangue real. Ele tinha sangue. Filho de peixe e filho do rei. É isso que os teus inimigos não suportam. É por isso que Satanás fica doido. Mefibosete mais uma vez olha para Davi e fala assim: o que eu, um cão morto, tenho para te oferecer? Sabe o que eu acho bonito em Mefibosete? Que nós também temos que chegar assim diante do rei, reconhecendo a nossa insignificância e a nossa pequenez. A gente precisa entender, irmão, que nós não estamos sendo abençoados por aquilo que a gente é. Se Deus olhar para quem você é de verdade, Ele não te abençoa nunca. Se Deus for julgar as suas obras, talvez você seria o último da fila. Não é por mérito, é por graça. É dom gratuito de Deus, para que ninguém se vanglorie. Quer chegar perto do rei? Se prostra. Isso Mefibosete conhecia, porque ele sabia como é que chegava diante de uma autoridade. Ele viu muitas vezes as pessoas chegando perto do avô dele. Ele conhecia o palácio, ele conhecia o protocolo, ele conhecia a formalidade. Quando ele chega, ele já chega se prostrando. Sabe por que tem muita gente que nunca fica na mesa de Deus? Porque depois que Deus coloca na mesa, fica arrogante. Porque depois que Deus abre o seu bom tesouro, muda com as pessoas. Fica estranho, fica diferente, fica nojento, pensa que é artista, pensa que a fase boa nunca vai acabar, pensa que sucesso é eterno. Desfaz, humilha, ignora, mente. Saiba chegar diante da mesa. A mesa exige obediência e exige humildade. A mesa exige obediência e exige humildade. Quanto mais alto Deus te colocar, eu te dou um conselho como seu pastor, mais humilde você seja. Vou falar de novo. Quanto mais alto Deus te levar, mais humilde você seja. Trata bem as pessoas, seja educado com as pessoas, respeite as diferenças, espere o tempo delas, tenha paciência com elas. Você já chegou, você não precisa provar mais nada para ninguém.
Agora é hora de você estender a mão. Agora é hora de você olhar para baixo. Falar assim: do mesmo jeito que eu consegui, eu vou te ajudar você a conseguir. Olha para mim. Olha a ordem de Davi. Apesar de eu restituir as fazendas e as terras de Saul, apesar dele ter 35 funcionários, eu quero fazer o seguinte: eu quero que todos os dias ele se assente na minha mesa. O café da manhã era servido de 6 às 10, lá no Hilton de Jerusalém. Lá no Fazano de Jeová. Daí a pouco quem entrava? Mefibosete. Ele olhava para a cozinheira, já sabe, um ovo mexido, uma tapioca. Eu gosto do Benedite. Eu gosto do Benedite. Você sabe o que é Benedite? Quando você chegar a um lugar, você fala assim no café da manhã: eu quero um Benedite. Vai chegar um pão com ovo, bacon e molho de abacate. É uma delícia, coisa francesa. Presta atenção aqui. Ele voltava para casa, aí ia dando lá para as 11h50, meio-dia. Ô Ziba, Ziba, dá um tempinho aí, tá na hora do almoço. Você pode me levar ali? Ô Ziba, me leva que eu vou dar uma dormidinha de tarde. Eu acordei muito cedo. Quando for lá para 5h30, você me chama de novo? Dava 5h30. Vai ter um chazinho lá na casa do rei. Diz que eles fizeram um pãozinho de queijo lá, acabou de sair. A cozinheira me falou de manhã que ia ter uma broa de fubá com queijo. Eu tô doido para comer essa broa. Você pode me levar ali? Ai, Ziba, quem tentar atrapalhar só vai ajudar. Vou falar de novo. Quando Deus está na sua vida, meu filho, quando você tem uma promessa, você está debaixo da bênção, até quem tenta atrapalhar ajuda. E eu termino aqui com a coisa mais linda da mesa. Sabe o que é fascinante na mesa? Sabe o que é a coisa mais bonita dessa mesa, meu amor? É que na mesa, quando o Mefibosete sentava, eu imagino que Davi estava do outro lado, aqueles talheres reais, aqueles tecidos que você fica até passando a mão assim. Davi não via o defeito de Mefibosete, porque na mesa os seus defeitos ficam escondidos. Na mesa ninguém precisa andar. Na mesa ninguém precisa correr. Na mesa você precisa fazer duas coisas. Me pergunta o quê? Ter comunhão e ter desfrute. Na mesa o rei só quer uma coisa de você. Ele não quer mais o seu serviço. Ele não está te pedindo para fazer nada. Ele não quer mais o seu trabalho. Ele tem funcionário, tem anjo, tem tudo. Quando ele te chama para a mesa, ele está dizendo assim: eu quero duas coisas: que você desfrute do que eu preparei e que você converse comigo. Qual é o segredo de permanecer em Deus? Entenda que tudo que Ele está fazendo é para você desfrutar. E segundo, para você ter comunhão com Ele. Todos os dias tem uma mesa preparada. Que isso, pastor? Tem. Eis que estou à porta aí. Se você ouvir, eu entrarei e ceiar. O desejo de Jesus é entrar e ceiar. Ele não está falando assim, por mais que ele vá fazer isso, ele não está dizendo assim, ó, eu vou entrar e vou arrancar os demônios. Eu vou entrar e vou te curar. Eu vou entrar e você pode deixar comigo que todos os seus traumas eu vou resolver. Não. Ele já está dizendo assim, eu já entro e ceio. E na ceia, você comendo do meu corpo, e na comunhão da mesa, você bebendo do meu cálice, fique em paz. Eu te alimento, eu te sustento,
e lavo você dos seus pecados. Será que tem alguém para aplaudir Jesus?